Muito bom dia, então vamos lá, chegamos no final dessa semana, sexta-feira, dia 8 de outubro. Bom, agora os mercados futuros nos Estados Unidos estão em leve altas, Europa em leve baixa, então próximo ali da estabilidade, tá? Mas a notícia que foi positiva, na minha opinião, já era esperado, como a gente vem falando aqui diariamente, é que o Senado americano aprovou em quase $500 bilhão aquele aumento do teto da dívida americana para que eles pudessem gastar mais além do que esse teto que era de 28,4 trilhões, que segundo o governo americano, a partir de 18 de outubro, eles não teriam mais dinheiro para pagar salários, pensionistas e esse tipo de despesa corrente, tá? Então eles aumentaram até dia 3 de dezembro. E aqui eu vejo muitas das notícias correndo agora, faladas sobre essa extensão da dívida, falando, o mercado, a notícia por fim saiu e foi uma ótima notícia. Claro, ok, tudo bem, era o mercado esperava, mas era óbvio, na minha opinião, e a gente vem falando isso agora, não é mercado cantado, de que parece que as pessoas fazem um drama em cima disso quando a gente sabe como que os meios políticos funcionam. Eles entram num acordo, o governo americano, a principal economia do mundo, não daria calote, não é a primeira vez que isso acontece. Em 2011 eles fizeram essa extensão 2 dias antes do limite do prazo. É assim que funciona a política. Me causa estranheza que grande parte ainda do que a gente vê na mídia parece, digamos, surpresa com essa extensão do limite. É muito natural que isso aconteceria na principal economia americana. Agora, o que me causa estranheza é que uns anos atrás seria catastrófico nós aumentarmos a dívida indiscriminadamente como a gente tem feito no mundo. Hoje, como a Janet Yellen, secretária de Estado americano, falou alguns dias atrás, seria catastrófico não aumentar a dívida. Então, acho que a gente vive tempos bastante diferentes do que a economia sempre pregou, a economia nos trouxe até aqui, tá? Mas bom, de qualquer maneira, o que a gente vê é que hoje tem dado super importante por lá também nos Estados Unidos, que é o payroll, que mostra o principal dado do mercado de trabalho e ele que vai determinar, será que os Estados Unidos vão fazer o tal do tapering? O que é isso? Diminuir aquela compra de ativo de 120 bilhões por mês? Será que em breve eles vão começar a subir juros que afetam os países emergentes? Claro, quanto mais juros por lá, mais dinheiro sai de outros países em direção aos Estados Unidos, que supostamente é risco zero, recebendo mais juros, tá? Então isso afeta o mundo como um todo. Na Europa, o Banco Central Europeu falou ontem, sem surpresas também, que mesmo depois do quantitative easing, ou seja, mesmo depois deles finalizarem essas compras de ativos, que por lá é no limite de 1,8 trilhão de euros, eles vão continuar com uma política acomodatícia. O que significa isso? Provavelmente vão manter o juro zero, até porque os países vêm enfrentando dificuldades, os países europeus. Veja a Alemanha, que é o principal carro-chefe, que é o carro-chefe da zona do euro, ele teve uma queda ontem nas exportações em 1,2%, quando tinha expectativa de alta de 0,5%. E as importações cresceram 3,5%, bem acima do que se esperava. Então, a gente vê o país exportando menos, porque a gente já viu que a produção, encomendas à indústria, que a gente falou nos últimos dias aqui da Alemanha, vem caindo, e outros países da zona do euro também, tá? Importante que a China volta do tal do Golden Week deles, ficaram praticamente uma semana em feriados, e aí eles voltam, obviamente, pressionando as commodities e determinando o preço de alguns principais desses ativos que também afetam grande parte no mundo, tá? Outro país emergente, a Índia, manteve em 4% a sua taxa de juros, inalterado, diferente do México, que subiu um pouquinho, como eu já falei, Noruega, Nova Zelândia, todos eles subiram, a Índia resolveu manter em 4%, tá? No Brasil, hoje, o que a gente tem de importante é o IPCA, é o dado de inflação, que de novo isso vem afetando o mundo como um todo, é nos Estados Unidos, é na Europa. A questão é se vai ser pontual ou não. Quanto tempo vai durar essa inflação? A verdade é que eu tive a oportunidade na semana retrasada de almoçar com alguns clientes lá no Banco BTG com o André Esteves e a gente teve um papo muito legal sobre isso. Ele falou um ponto importante que eu venho batendo nessa tecla. Os juros podem subir um pouco mais, como subiu 2, estava exageradamente baixo aqui no Brasil, agora em 6 e pouco, pode chegar a 8, 9, mas a verdade é que a matriz econômica brasileira mudou. Nos últimos 20, 30 anos a gente tinha juros historicamente de 2 dígitos, chegamos a ter mais de 40% de dígito no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Então isso mudou, pode ter 6, 7, 8, mas ao que tudo indica, a gente passou a ser um país
de juros de um dígito. Pode ir às vezes a 10, mas cair para 9 não é estruturalmente algo já determinado em ser um juros 20, 30, 40%, tá? O que isso é muito bom. PEC do precatório ficou a votação para o dia 19 e o que a gente vê também alguns governadores, por exemplo o Zema de Minas Gerais, falando que aceitaria o ICMS fixo com a média dos últimos 2 anos do preço da gasolina para tentar baratear. A verdade é que essa alta é no mundo inteiro. O índice da gasolina subiu mais de 200% negociado lá fora. O petróleo está subindo hoje de novo, já está mais acima de $80 na máxima em 7 anos. Tudo isso impacta o preço da gasolina, não só aqui, como no mundo todo, né? A verdade é que se a gente fizesse uma reforma como um todo e transformasse o governo em governos regionais, governos de bairros, era muito mais fácil de controlar. Veja a Suíça, que é um país pequenininho, tem 11 cantões que se dividem. Não dá para a gente ter tudo centralizado lá em Brasília, as pautas realmente vão ficar díspares e a gente não vai conseguir chegar em acordo e fica essa bagunça centralizada como a gente vive aqui no Brasil e mais difícil, na minha opinião, de ter um desenvolvimento. E aqui a gente ainda segue com a dificuldade de encaixar o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, todo esse problema dentro do teto de gastos, que mais uma vez é uma discussão muito mais política que se sobressai ao técnico da economia. Por que é que a gente fala, se a gente faz uma pesquisa na rua, ninguém confia em políticos historicamente? Por que é que a gente permite que essas pessoas controlem a nossa vida sem que nós questionemos e aceitamos que o discurso deles venha antes e acima do técnico da economia? Não vejo sentido nenhum para isso. Um ótimo dia a todos, uma boa sexta-feira.